Bom, e a gente começa o Pecuária BR com o Direto da Fonte. Vamos até a Fazenda Elge, que fica em Dois Irmãos do Buriti, aqui em Mato Grosso do Sul, onde há uma oferta de reprodutores da linhagem Lengruber. E quem está lá é nosso amigo Éder Catatal Benite. Boa noite, Éder. Boa noite, Renata. Boa noite, meu amigo Jorge Zaidan. Boa noite, amigos de todo o Brasil. Você que está assistindo, acompanhando o Pecuária BR, a nossa participação ao vivo, direto aqui da Fazenda. Muito bom. E vou dar uma boa noite, meu amigo, doutor Marcelo Solé. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Catatal. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez, né? Mais no segundo dia de trabalho aqui na Fazenda Elge. No Direto da Fonte, Fazenda Elge, com a atuação da Smart Agro, essa nova empresa leiloeira que está entrando com tudo no mercado agora. É verdade, através do Tiago, do Robertinho aqui no Mato Grosso do Sul. E nós vamos, olha, coloca na tela por gentileza, eu vou dar sequência na apresentação, coloca o lote 22 no vídeo, por gentileza na apresentação e na confirmação. Você pega o telefone e liga, meu amigo. Confirma o lote que você realmente quer adquirir. Lote 22 na tela, pode colocar na tela, lote 22. Olha que parelha, que torada mais do que especial, né? Senhores, olha, o valor pode colocar na tela também. Dois touros prontos para trabalhar, né? Vocês observem bem o desenvolvimento corporal deles, seus pesos acima de 700 quilos de peso vivo, com 34 centímetros de circunferência escrotal. Touros criados exclusivamente a pasto. Vem apresentando no leilão uma avaliação de top 10% e top 1% no sumário da Embrapa Gene Plus, com linhagem fechada Lengruber, tanto na linha alta quanto na linha baixa. São dois animais prontos para trabalhar, com um ótimo aparelho reprodutivo, bem estruturado e de excelentes aprumos. Tá certo, esse é o lote número 22. Agora prepara, por gentileza, o lote 23 na tela. Olha o que vem na sequência, mais uma parelha mais do que especial. Direto da fonte aqui, né? Na Fazenda Elge, berço, no Mato Grosso do Sul, assim intitulado a linhagem Lengruber. Olha que trabalho importante, olha que torada madura, torada pronta, né? Exatamente, né? São os animais prontos para trabalhar, criados exclusivamente a pasto. Você pode receber esses animais em casa, porque o frete é gratuito em toda a malha rodoviária do Brasil, né? E animais realmente prontos para trabalhar, com avaliação positiva dentro do sumário da Embrapa Gene Plus. Esse lote, por exemplo, peso médio de 600 quilos, 36 de circunferência escrotal. Um top 2% e outro top 9% na avaliação da Embrapa Gene Plus. Animais de pelagem firme, muita musculosidade na carcaça, ossatura forte, aprumos corretos e excelente aparelho reprodutor. Esse é o lote número 22. Lembrando 23. Só um detalhe, Catatal, que eles são filhos do Brutus da Mundo Novo, todos os dois. Né? E o Brutus é uma genética já desaparecida, bastante procurada e valorizada. Então, quem tem, exatamente. Então, é uma oportunidade muito prática de você agregar essa genética no seu rebanho através desses dois filhos desse excepcional raçador. Esse é o lote número 23, agora prepara, por gentileza, lote 25 na tela. Vai preparando para a gente, porque sai qualidade, entra qualidade, o trabalho importante de seleção, você não pode perder. Lote 23 no vídeo. Olha que parelha mais do que especial, hein? Olha que parelha mais do que especial. Dois garrotes muito fortes, né? Observe bem seu desenvolvimento e peso. 610 kg de peso médio, 37 centímetros de circunferência escrotal. São animais muito bem avaliados também, 3% e top 8%. Um filho do Brutus da Mundo Novo e outro filho do Bitelo DS. Todos os dois touros já desaparecidos, genética bastante valorizada e procurada pelo mercado. Tá certo, é o lote número 25. Coloca na tela o lote 26. Coloca na tela o lote número 26, agora na sequência, na apresentação para vocês, amigos de todo o Brasil. Olha, e a gente observa o padrão de qualidade e de genética do rebanho, quando nós falamos de uma linhagem fechada, a linhagem Lengruber, através da Elge. Exatamente, né? E nesse lote, brindamos o público aí com dois filhos do Brutus, da Mundo Novo, né? Como eu disse anteriormente, todo desaparecido, genética valorizada, muito comprovada através da sua progênie, dos seus filhos e netos, através de muito peso, muita conformação de carcaça e muita fertilidade. Esses indivíduos agora na tela possuem peso médio de 550 quilos, com 36 centímetros de circunferência escrotal. Um é top 10% e o outro é top 2% na avaliação da Embrapa Gene Plus.
Tá certo, esse é o lote número 26. Olha o trabalho, olha que oportunidade, uma torada madura. E lembrando vocês, às vezes você vê o valor 678,57. São 14 parcelas, gente. E um detalhe interessante, você pode comprar um lote dentro da malha viária, você vai receber em qualquer lugar do Brasil. Se você comprar acima de 3 lotes, aí você pode pagar numa condição diferenciada, em 24 parcelas, 2 à vista, 2 com 30, mais 20 parcelas vencíveis de 30 em 30 dias, e aí você tem essa oportunidade mais do que especial lote 26. Agora prepara por gentileza, né? Pagamento à vista, 12% de desconto. Lote número 31 na tela. 31 na tela, por gentileza. Vamos apresentando para vocês também, né? Todo o trabalho, todo o capricho, o telefone da mesa, operador da Smart Agro, né? 4810-2100-011, né? E o telefone também, 67-2107-8787. Pode ligar agora, lote 31 no vídeo. Olha que oportunidade mais do que especial. São 2 touros também. Lote 31 no vídeo, patrão. Exatamente, 2 filhos do Baú, o Baú DS, né? Esse irmão do Bitelo DS, que foi o touro que mais marcou aqui o trabalho de seleção da Elge. Touro vivo até hoje, com seus 18 anos de idade. Esses animais apresentam peso médio de 580 quilos, com 37 de circunferência escrotal. São bem avaliados na Embrapa Gineplus, sendo um top 1% e outro top 15%. Animais jovens, completam apenas 3 anos agora no final do ano, totalmente criado a pasto, e vocês já observam seu desenvolvimento, aparelho reprodutor e a musculosidade evidenciada principalmente no seu posterior. Tá aí, esse é o lote número 31 no vídeo. Tudo isso é para você comprar, para você fazer um bom negócio. Lote número 31. Agora prepara por gentileza. Lote número 32. Na tela, prepara por gentileza mais um touraço na apresentação para vocês, amigos. São os últimos touros, né? Perfeito, lote 32 no vídeo, tá aí. 2 touros muito fortes, né? 600 quilos de peso médio entre os 2 reprodutores, 38 centímetros de circunferência escrotal. Então são bem desenvolvidos, né? Vocês observem tanto o peso quanto a parte de fertilidade, né? O aparelho reprodutor de excepcional qualidade. Linhagem Lengruber fechada nos 2 animais, que aparecem avaliados no sumário da Embrapa Gineplus como top 2% e top 3%. Então genética realmente comprovada, com animais bem desenvolvidos, bem musculados, bem estruturados e de ótima pigmentação. Tá certo, esse é o lote número 32. Todo o trabalho, todo o capricho, toda oportunidade para você comprar, para você fazer o negócio, para você fazer a aquisição, você não pode perder. É o último lote na apresentação. E nós vamos retornar do estúdio do canal daqui a pouco, aí em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, viu? Eu volto com você, Renata, você, meu amigo Jorge Zaidan. Nós tivemos ontem, no finalzinho da tarde, a sorte de mais 2 lotes confirmados. E amanhã é um grande dia, né? Pode ter a certeza, viu, Renata? Eu volto com você, minha amiga. Tá certo, Catatal, bom trabalho a todos por aí. Zaidan? A JBS, empresa listada na Bolsa de São Paulo, comunicou hoje pela manhã, antes da abertura dos mercados, que vai deixar as operações de carne bovina na América do Sul. Confira. No comunicado, a companhia informa que diretamente por meio de sua controladora JBS Handels, celebrou um acordo para a alienação da totalidade das ações de suas subsidiárias detentoras das operações de carne bovina no continente. Na Argentina, a alienação foi feita para a Pool Argentina S.A., no Paraguai, para a Frigomerc S.A. e no Uruguai para a Pulsa S.A. As empresas são de sociedade controlada pela Minerva S.A. O total ficou acertado em $300 milhões, segundo o comunicado. O preço está sujeito a um ajuste em valor equivalente à diferença entre o capital circulante líquido e o endividamento de longo prazo das sociedades na data de fechamento, cujo valor estimado em 31 de março de 2017 era positivo em cerca de $40 milhões.
O comunicado diz ainda que a transação foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração da JBS e está condicionado a condições precedentes usuais em operações da natureza, incluindo a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. A companhia pretende utilizar os recursos obtidos com a transação para diminuir sua alavancagem financeira. A JBS diz ainda que manterá o mercado informado sobre a conclusão da transação. O comunicado é assinado pelo diretor de Relações com Investidores, Jeremiah O'Callaghan. Bom, vamos até a Bolsa de São Paulo com a Rafaela Favro saber se isso provocou alguma alteração nas ações, no preço das ações hoje, Rafa, tanto da JBS quanto da Minerva. Qual também foi o fechamento do dólar hoje? Amanhã tem julgamento, hoje à noite, né? A partir das 19 horas tem julgamento da chapa Dilma Temer aí no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Tem algum... Isso também mexeu com o mercado financeiro hoje? Boa noite para você. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Olha, as ações das duas empresas operaram em alta ao longo de todo o dia. As ações da JBS, que fazem parte do índice Bovespa, o índice que reúne as principais ações negociadas aqui na Bolsa, teve alta de mais de 8%. Essas ações passaram de R$ 7,80 por papel. No preço mais alto do dia, as ações da JBS chegaram a ser negociadas acima de R$ 8,00. Já as ações da Minerva, que não fazem parte do índice Bovespa, mas são negociadas aqui na Bolsa, passaram de 4% a alta e também tiveram um bom desempenho ao longo de todo o dia, as duas ações então mostrando alta. Agora o julgamento, como você falou, da chapa Dilma Temer em relação à campanha de 2014, começa agora a partir das 17 horas, horário de Brasília, lá no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Isso acabou mexendo com o mercado pela parte da manhã. Logo no início do dia, o dólar chegou a atingir a máxima de R$ 3,30. Mas aí, com a moeda americana sendo negociada tão alta assim, isso acabou atraindo compradores que estão buscando uma segurança no dólar diante desse julgamento que começa hoje, mas deve terminar só mesmo amanhã. Com isso, com essa busca maior por compra de dólares, houve uma queda da moeda americana durante a tarde. A queda foi de 0,30%, negociado a R$ 3,27 mais 80. De acordo com alguns analistas de mercado, essa baixa aconteceu porque o julgamento começa agora, depois do fechamento do mercado de hoje. E deve terminar amanhã, sabe-se lá que horas. Então, o impacto no mercado ainda deve vir nos próximos dias, por isso hoje uma queda leve para o dólar diante do real. Renata, volto com você nos estúdios em Campo Grande, daqui a pouco outras informações aqui da Bolsa. Tá certo, Rafa, obrigado pelas informações, até já. Bom, e esse julgamento que acontece hoje a partir das 19 horas, horário de Brasília, acontece às 19 no TSE. O Canal do Boi vai transmitir amanhã, a partir das 11 horas, horário de Brasília, o lançamento do Plano Safra Agrícola e Pecuário na edição de 2017 e 2018. De Brasília, Manuela Viana tem as informações. O Ministério da Agricultura prevê que devem ser liberados mais de 185 bilhões neste ano. Conforme o ministro Blairo Maggi já adiantou, o governo também prevê que os juros das operações de créditos devem cair 1 ponto percentual em relação à última temporada. Se confirmados, os juros praticados em 2017 e 2018 devem variar de 7,5% a 11,75% ao ano. Mas vai ter novidades sim na redução da taxa de juros, alguma coisa em torno de 1, em alguns programas talvez 2, alguns programas prioritários, é mais ou menos nessa linha. Nós estamos trabalhando a redução da taxa de juros do custeio e priorizando armazenagem, porque Manaíra é um programa que precisa, o produtor não tem renda, ele é a longo prazo e ele precisa ter prioridade porque é importante para toda a produção nacional.
A bancada ruralista avalia os números. A expectativa nossa de juros menores, né, tanto no custeio como também na questão de equipamentos. O seguro agrícola nós também esperamos aí um valor um pouco mais alto do que já foi anunciado. Nós chegamos lá na última negociação a 400 milhões, queremos que isso ultrapasse aí a casa dos 500 para poder ter uma garantia maior, cobrindo quanto mais aí o nosso produtor rural. Então eu acho que são duas boas notícias que teremos amanhã no lançamento do plano Safra. Eu acho que esses dois temas aí está praticamente superado, vai ser melhor do que o ano passado. As regras do plano Safra precisam ser aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional. Manuela Viana para o SBA. Bom, a gente vai para o próximo bloco com imagens dos animais que serão ofertados hoje à noite, a partir das 8h30, horário de Brasília, aqui pelo Canal do Boi. É o leilão Zebulandas F1 Top Milk da Colonial. Esse leilão faz parte da programação da Expo Janaúba, que acontece até este domingo em Minas Gerais. As informações daqui a pouquinho, nós já voltamos. Voltamos com informações de saúde animal. O controle inteligente de carrapatos e outros parasitas é o tema da entrevista que Walter Puga fez com o médico veterinário da MSD Saúde Animal, Daniel Rodrigues. Acompanhe. Doutor Daniel, quando falamos de ectoparasitas, nós temos outros problemas, temos também os endoparasitas, mas quando falamos de ectoparasitas, vamos lembrar, eles causam muito prejuízo. Pulga, é muito importante nós estarmos aqui hoje falando sobre esse assunto, que são os ectoparasitas. Esse nome complexo, difícil, né? Muitas vezes não entendível, mas no dia a dia ele é bem perceptível. São as moscas, o chifre que acometem nossos animais da pecuária, são os carrapatos, tão conhecidos pelos produtores, pelo seu grau de impacto. São esses que nós vimos agora na nossa tela da televisão. Sim, você tem aí na sua tela. Esse é o famoso carrapato do bovino, esse que impacta a nossa atividade. Aqui nós estamos vendo 3 etapas, o adulto, o machinho, esse ao lado, e a larva, que é a fase em que se encontra na pastagem. Então, causa um prejuízo danado, não? Muito prejuízo, porque além de dificultar a produção, ele também tem um papel importante na transmissão de doenças. E leva doenças para o animal, sim, de um animal para outro. Esse é o grande desafio, né? Ele levar as doenças, porque eu tenho uma fase que ele está muito intenso no ambiente e eu tenho a outra fase que ele depende do animal para completar seu ciclo biológico. Ou seja, tem uma fase não parasitária e uma fase parasitária. Ou seja, essas fases são importantes para compreender como, sim, ocorre o prejuízo para o pecuarista, na atividade. E o importante é que muitas vezes nós focamos em cuidar do animal, mas não entendemos o ambiente. E grande parte dos carrapatos estão no ambiente. E aí vem a necessidade de a gente realizar controles estratégicos, que vão depender do clima, igual nós estamos agora primavera e para o verão, vai depender do grau racial dos animais, se são animais mais voltados para raças europeias, se são animais mais voltados para raças zebuínas. São mais resistentes ou não? Sim, hoje temos alguns trabalhos mostrando que a interação do carrapato com o animal depende inclusive da raça. Algumas raças têm alguns aspectos de resistência superiores. Por exemplo, algumas raças zebuínas, né? Mas isso tudo, nós temos que ter um foco grande no controle estratégico. E como se faz esse controle estratégico? Esse controle estratégico, hoje, a MSD tem trabalhado de uma forma muito consciente, que é através da utilização de moléculas corretas, no momento certo, e entender um ambiente que possui lá, sim, a grande parte do carrapato e nos traz o desafio. É preciso fazer uma coordenação disso, é, sim, isso? Ou seja, uma administração de todas essas situações. Sim. O que você aconselha? Hoje eu tenho aconselhado muito o tratamento estratégico através da observação dos animais e da observação do ambiente, de forma muito simples. Eu vou olhar o animal e verificar qual é o tamanho e a população de carrapato que eu identifico nesse animal. Então, se eu olho lá um animal, por exemplo, nessa foto que nós temos aí. Igual essa foto, é uma foto muito clássica. Quando eu vejo que só 5% do carrapato está no animal, mas eu tenho aquele volume muito grande de carrapatos na pastagem, grandes, igual eu estou vendo ali, né, as fêmeas embugitadas, nós falamos, as famosas teleógenas, aquele momento já passou, porque ali já cairá fêmeas e deixará aquele passo daquela forma da imagem, lá, com muitas larvas. Com muitas larvas. Então eu tenho que agir antes, né? Então, não deixar chegar nesse ponto.
E uma forma simples do produtor olhar é não deixar o carrapato passar de 4 a 8 milímetros. Ou seja, ele tem que estar no máximo do tamanho de uma cabecinha de fósforo. Então é aplicável, eu consigo ver e aí sim eu vou estar bloqueando o ciclo dele, impedindo que ele chegue naquela fase adulta e deixe cair fêmeas que têm uma capacidade de postura muito intensa. Eu tenho que agir rapidamente. Agir rapidamente. Eu agradeço aqui conosco o médico veterinário Daniel Rodrigues, gerente técnico da MSD Saúde Animal. Vamos encerrando essa entrevista, voltamos ao programa. E ainda falando em sanidade animal, a vacinação contra a febre aftosa no estado do Rio Grande do Sul foi prorrogada por mais 15 dias. O excesso de chuvas e também a dificuldade no manejo do rebanho foram alguns dos fatores que contribuíram para essa prorrogação. Annelise Nicolodi tem mais detalhes. Em algumas regiões do Rio Grande do Sul, o acumulado de chuva no mês de maio superou os 500 milímetros. O excesso de umidade tem dificultado o trabalho de vacinação contra a febre aftosa. Até agora, 67% das 13.800.000 cabeças foram imunizadas. Com isso, o Ministério da Agricultura aceitou o pedido de prorrogação do prazo até 16 de junho. Os criadores precisam comprar as vacinas em agropecuárias, aplicar a dose e informar as inspetorias veterinárias do seu município. Aqui no Rio Grande do Sul, o último caso registrado de febre aftosa foi em 2001. Lembrando que o estado é considerado zona livre da doença com vacinação. Annelise Nicolodi para o SBA. E por conta da chuva aqui em Mato Grosso do Sul, também a vacinação contra a febre aftosa foi prorrogada. Os detalhes com Juliana Casanato. O prazo de vacinação contra a febre aftosa do rebanho das regiões de Fronteira e Planalto de Mato Grosso do Sul foi prorrogado por mais 15 dias, por causa da chuva e a dificuldade de manejo dos animais. A prorrogação foi divulgada no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira. Na região do Planalto, pecuaristas dos municípios de Amambai, Tacuru, Naviraí, Carapó, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Bela Vista e Porto Murtinho devem vacinar até o dia 15 de junho e registrar a vacina até 30 de junho. Para os municípios da região da Zona de Fronteira, em Ponta Porã, Mundo Novo e Japorã, as vacinas devem ser compradas e o gado imunizado até 15 de junho. E o registro no IAGRO, na Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal, deve ser feito até 30 de junho. Em Bela Vista e Porto Murtinho, da região de Fronteira, os pecuaristas devem vacinar até 30 de junho e registrar até 15 de julho. Os pecuaristas da região do Pantanal, com suas peculiaridades e dificuldades de acesso, têm prazo, conforme calendário oficial, até 15 de junho para vacinação, podendo realizar ainda numa segunda etapa, aberta em novembro. A Embrapa Gado de Corte, Centro Nacional de Pesquisa em Gado de Corte, está sediada em Campo Grande. Em 2017, a instalação completa 40 anos. Essa unidade da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, foi instalada antes mesmo da divisão do Grande Mato Grosso, que foi em 1977, no dia 11 de outubro. Antes disso, já estava instalada a Embrapa. Ontem nós mostramos aqui no programa a entrevista que Kylie Rodrigues fez com um dos pesquisadores mais antigos do centro. É um grande nome do GenePlus, programa de melhoramento genético da Embrapa, o Antônio do Nascimento Rosa Ferreira, muito conhecido como Totti. Hoje nós vamos mostrar a segunda parte da entrevista em que ele fala sobre a evolução, o avanço das pesquisas para o gado de corte aqui no Brasil. Vamos acompanhar. Como que as pesquisas da Embrapa na área de melhoramento animal contribuíram com a pecuária de todo o país? Veja bem, Kylie, o desempenho de um sistema produtivo, ele sempre tem um lado que é da genética e outro do lado que é ambiente. Então você tem que trabalhar a genética e o ambiente conjuntamente. O que é um ambiente? As boas práticas de criação.
alimentação, saúde, manejo, gestão do negócio. E a genética, selecionar os melhores indivíduos para serem pais da geração seguinte. Então, para características que têm alta herdabilidade, a genética atua mais. Para características que têm mais baixa herdabilidade, as boas práticas ajudam mais. Então, na verdade, é um somatório, compreendeu? Mas se nós pegarmos as boas práticas que a Embrapa desenvolveu ao longo desse período, as novas variedades de capim, a suplementação dos animais no período da seca, o cuidado com a saúde, o manejo, a gestão, e pegarmos essas tecnologias de melhoramento, seleção, cruzamento, nós proporcionamos ao Brasil realizar um salto tecnológico sem precedente no mundo inteiro. Claro que não foi a Embrapa que fez isso. Quem fez isso? O produtor brasileiro, que acreditou na tecnologia e botou no campo. Saímos de uma condição de insegurança alimentar. Afinal, o Brasil importava carne e até petróleo. A idade de abate era de 4 a 6 anos. O peso da carcaça, 15 arrobas no máximo. Rendimento, apenas 50%. A idade de primeira cria, em torno de 3 a 4 anos. O uso de desfrute do rebanho atingia 12%. Em 1975, o Brasil coletou 660 mil doses de sêmen, inseminou 240 mil vacas. Agora vamos ver o que é hoje? Vamos. Sêmen, 9 milhões e meio, agora esse ano deve estar passando de 10 milhões. 5 milhões e 200 mil vacas inseminadas. Né? Idade de abate, passamos para 3 anos, 2 anos e meio, no máximo 3 anos. Mas com tecnologia para produzir o precoce e para produzir o super precoce. Dependendo da conjuntura de mercado que você tem, nós temos tecnologia para isso. A idade de primeira cria também reduziu drasticamente. Né? O desfrute de 12% foi para 18%. Né? E o que é melhor, a sociedade brasileira tem um mercado bem farto, bem suprido. Naquela época o consumo de carne era 16 quilos por habitante ano. Hoje, com uma população mais do que dobrado em relação àquela época, com 36 quilos de carne. E vendendo apenas 20% da produção, nós somos os maiores exportadores mundiais. O que fica de toda essa história é a evolução do sistema. Daqui para frente ainda há muito o que se fazer. Para ser lançado em pouco tempo, índices econômicos, que os animais poderão ser selecionados por características que têm mais impacto na eficiência econômica do sistema, e não apenas do ponto de vista biológico, como é hoje. Né? Depois, a seleção genômica, que também nós estamos trabalhando nisso aí, que vai dar muito mais precisão ao nosso programa de seleção. Hoje nós aplicamos metodologias que a gente pega de fora, principalmente dos Estados Unidos. Mas vai chegar um tempo, logo, que nós teremos as nossas próprias metodologias. Então, a coisa não para, né? A gente vem sempre trabalhando, procurando aprimorar, né? Procurando seguir esse caminho, essa vocação de produtor de alimento. Né? E se Deus quiser nos iluminar, para a gente é um país privilegiado, muita luz, né? Muita água, muita fartura de terra, né? Um povo trabalhador. Então nós imaginamos que depois de uma história de muito sucesso, de muita luta, de vencer muitos desafios, calcado nessa experiência, a gente possa dar muito mais contribuições para o nosso país. Muito obrigada, doutor. Obrigado a vocês. Kaile Rodrigues para o SBA. Vamos saber agora como ficam os índices de umidade do solo na região, no centro-sul do país. Parece que vem geada já nas próximas semanas. Juliana Rezende tem mais detalhes. O avanço de uma frente fria no decorrer dos próximos dias pela região sul acaba trazendo mais chuva ainda, que deve se concentrar agora no Rio Grande do Sul. Mas como a umidade do solo já está muito elevada nos 3 estados do sul do país, em algumas localidades alcançam até 100%, essa chuva muito expressiva que deve ocorrer ao longo dos próximos 5 dias, especialmente no Rio Grande do Sul, com volume de chuva de até 100 milímetros, pode acabar até prejudicando os pastos por conta de riscos de apodrecimento. Ainda há expectativa de pancadas de chuva entre
Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e também o estado de São Paulo. Entre Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, o tempo é firme com predomínio de sol. No decorrer deste período, após o avanço da frente fria, ocorre a entrada de uma massa de ar frio que acaba declinando as temperaturas. Na região serrana de Santa Catarina, a média das temperaturas do início do dia fica próxima do 0 grau, enquanto que na faixa oeste do estado do Paraná fica próxima do 1 grau. E nessas áreas mais altas da região sul, há risco para episódios de geada, que podem inclusive afetar os pastos. No decorrer do período seguinte, agora essas instabilidades perdem força e ao longo do dia 11 até o dia 16 de junho, ainda há expectativa de pancadas de chuva na região sul, Mato Grosso do Sul, estado de São Paulo e a faixa leste do sudeste. Mas agora essas instabilidades são mais fracas, os acumulados não passam de 15 milímetros. No decorrer deste período, as temperaturas já começam a aumentar e o risco para geada diminui. Agora na região serrana de Santa Catarina, a média das temperaturas fica próxima dos 2 graus, enquanto que na faixa oeste do estado do Paraná, a média das temperaturas no início do dia fica próxima dos 5 graus. Pecuária de precisão é com o Feeder SC, o distribuidor de ração ou suplemento alimentar para semi-confinamento e gado a pasto da Casale. Basicamente, eu tinha uma estrutura bem razoável de mão de obra. Em algum momento onde o nível de suplementação aumentava para esses patamares aí de 2% do peso vivo, eu cheguei a ter 4 até 6 funcionários que ficavam praticamente o dia inteiro mobilizados só na questão de abrir sacaria, tira a sacaria do galpão, põe na carreta, da carreta põe no coxo. E com a feeder eu tive uma melhoria instantânea na questão dos processos. Se transformou uma coisa muito mais simples, porque eu passei a receber o concentrado em forma de big bag através de um guincho, melhor dizendo. Eu abasteço a máquina e um funcionário só faz com muito mais facilidade e com muito menos tempo o processo de tratar esses animais com esse nível de suplementação. Isso trouxe muito mais dinamismo, robustez, tranquilidade, velocidade ao sistema, e isso facilitou muito através da balança e dos processos que a máquina oferece, mensurar exatamente o que o animal está comendo e o quanto está sendo distribuído no coxo. Mas dependendo da escala, como eu cheguei lá a distribuir 7 toneladas a 10 toneladas por dia, aí realmente a operação se torna uma operação que, em termos de mão de obra, ela fica onerosa, lenta e sem tanta precisão. Só em questão de salário, eu consegui diminuir a minha estrutura de 4 para 2 funcionários. Então, muito se deve ao fato de que a melhoria dos processos foi substancial com o incremento da feeder. Mas existem vários outros ganhos que, com a máquina, vieram melhores processos de gestão, mais solidez ao produzir. Eu enxergo a Casale de uma forma sólida, uma empresa que passa credibilidade, uma empresa que tem uma pós-venda muito importante e que sempre está ligada ao fato de estar aprimorando processos tecnológicos dentro dos produtos que a trabalha. Pecuária de precisão é com o Feeder SC, o distribuidor de ração ou suplemento alimentar para semi-confinamento e gado a pasto da Casale. E no próximo bloco, as informações direto de Janaúba, em Minas Gerais, onde acontece mais uma edição da Expo Janaúba. E hoje à noite tem leilão aqui pelo Canal do Boi, a partir das 8h30, horário de Brasília. É o 5º leilão Zebulandas F1 Top Milk da Colonial. As informações daqui a pouquinho, a gente já volta. Dois minutos para 7 no horário de Brasília, segue em Janaúba, norte de Minas Gerais, a Expo Janaúba 2017. A atração desta noite vem de lá, nós vamos exibir aqui a transmissão do leilão de
animais da raça Zebulanda. O Zebulando é uma experiência do empresário Gabriel Donato Andrade, da Colonial, e também de uma empresa de raças leiteiras, que juntou zebu, com a sua grande rusticidade, até para a produção de carne também, com a capacidade de produzir leite do holandês. O resultado são matrizes, são vacas leiteiras muito rústicas, que se adaptam a regiões complicadas, como é o caso do norte de Minas Gerais. Janaúba tem muito pouca chuva durante o ano e produzem muito. Ontem eu vi 20 litros por vacas na lactação diária. Vamos para lá, o cidadão honorário de Janaúba, Daniel de Paula, vai trazer as informações. Boa noite, Daniel. Boa noite, Zaidan. Boa noite a você, a todos os que acompanham esta edição do Pecuária BR. Realmente, eu vou só trocar o tempo verbal deste verbo de ligação que você usou aí para definir as zebulandas. Ela foi uma experiência e hoje é o resultado dessa experiência. É isso que você está dizendo aí. É a produção de leite a pasto, como são desenvolvidos os animais. Foram treinados, vamos dizer assim, né? Essa genética muito forte que a gente vai descrever agora, durante mais de 20 anos, com sempre, o Dr. Gabriel Donato de Andrade jamais andou sozinho, nem ele e nem muito menos a equipe que ele comanda, tanto na Colonial, aqui no norte de Minas, aqui em Janaúba, há mais de 47 anos, como também em Arcos, na Calciolândia. Sempre equipes muito balizadas, tecnificadas e com conhecimento e, claro, o acompanhamento de técnicos, de geneticistas que acompanharam o desenvolvimento desta equação, podemos dizer assim, que é a zebulanda, reconhecida pela ABCZ, adotada pela ABCZ, com a condição dela ter esse animal, pelo menos 50% de sangue zebuíno, e aí você junta um zebuíno do norte de Minas, que é extremamente rústico e produtivo, o Nelore, extremamente leiteiro, desenvolvido aqui há muitos anos, para desenvolver bem o bezerro, até você chegar com a junção de mais 1/4 de sangue do gir leiteiro, que é uma referência mundial, quando tem a assinatura CAL, né? Então você tem o COL da Colonial e o CAL da Calciolândia, metade do animal. A outra metade põe leite aí. E aí os holandeses provados, touros líderes de sumário, são pais das bezerras que nós vamos vender, novilhas, né? Porque graças à precocidade que foi identificada durante esses 20 anos de testes, de experiências, até se homologar a zebulanda como raça, tivemos um longo caminho percorrido e uma certeza muito grande dessa genética para a formação desse composto que virou uma raça, porque o Ministério da Agricultura chancelou a zebulanda, que a Colonial, o Zé Aparecido Mendes Santos, que é o presidente do Sindicato Rural de Janaúba, que organiza a exposição e também responde pela Colonial, junto com o Neurisvan, o irmão dele, Neurisvan Teixeira dos Santos, é um gado flex, porque o que resulta de nascimento dos machos são animais extremamente vigorosos para corte. Então, as fêmeas você pode dedicar para produzir mais genética e produzir leite enquanto faz genética, e os machos viram altos bezerros de corte com bastante valor agregado, graças a toda essa carga genética que tem a zebulanda, com essas duas assinaturas COL e CAL, e claro, misturando um holandês absolutamente provado. E aí eu ia falando da precocidade, hoje nós teremos aqui bezerras que já são consideradas novilhas, mesmo sendo aí da geração outubro, novembro, dezembro de 2016, uma ou outra bezerra mesmo, nascida este ano, 2017, no meio de janeiro, mas elas são muito novas, porém já prontas daqui a pouquinho para, nós estamos no meio do ano, no final do ano já começar a sua vida reprodutiva. A prova de que elas têm a precocidade, e já mesmo bezerras ainda podem ser chamadas de novilhas, é que no leilão de hoje nós teremos entre os 90 lotes, são 500 novilhas catalogadas para daqui a pouquinho, entre os 90 lotes, algumas que você está vendo aí, elas estão hospedadas aqui, inclusive já atrás do Tateçal Isaías Gonçalves Dias, aqui onde vai acontecer o leilão. Alguns desses 90 lotes já são de novilhas prenhas, né, de sobreano, quer dizer, já estão mojadinhas já. Nós vamos ter isso aqui no leilão de hoje como prova da precocidade, quer dizer, na primeira estação de monta que passaram já absorveram o sêmen e já produziram prenhez confirmada, algumas delas já bastante adiantadas para logo mais. Então tem gente que já vai levar o leite junto já praticamente para qualquer lugar do Brasil. E eu digo qualquer lugar do Brasil mesmo, viu, Zaidan? Porque na verdade
as zebulandas elas não foram criadas apenas para solucionar a carência produtiva por causa de todas as dificuldades climáticas que essa região aqui enfrenta, nós já falamos disso várias vezes, mas para o Brasil inteiro. Então, por exemplo, eu tenho o Marcos Soriano, estava viajando com ele esses dias, captando material para o Leilo Sul Agronegócio, que nós vamos exibir logo na programação do SBA. Ele me falou assim, nossa, você vai para lá, vou ficar ligado no leilão. Viu, Marcos Soriano? Daqui a pouquinho tem 500 aqui. E ele já comprou várias vezes lá para a propriedade dele em Anaurilândia, e elas estão produzindo, sim, num clima muito diferente desse aqui do norte de Minas. Tem zebulanda produzindo no interior de São Paulo, tem zebulanda produzindo em outras partes de Minas Gerais, onde a bacia leiteira valoriza esse tipo de gado bastante produtivo, rústico e que devolve rapidamente os investimentos. Então, amigo, não é para o norte de Minas. Claro, vai para a Bahia, vai para o Nordeste, vai esbanjar a produtividade, mas em qualquer outra parte do Brasil, com um manejo muito simples, a pasto, a criação da zebulanda tem dado o que falar. Por isso está na quinta edição ainda, né? E a gente tem uma conferência muito grande lá fora das pessoas que vão entrar para cá daqui a pouquinho para buscar essa genética que a Colonial Agropecuária coloca à disposição aqui pelo Canal do Boi, logo mais a partir de 8h30 da noite, meu caro Jorge Zaidan. Valeu, obrigado Daniel de Paula, um grande abraço a todos aí em Janaúba, um ótimo leilão para vocês daqui a pouco aqui no Canal do Boi. Bom, o nosso assunto agora é insumos. Vamos saber como ficam as expectativas para o mercado de fertilizantes, segundo a análise da Scott Consultoria. Quem traz essa análise é o consultor Rafael Ribeiro. Olá, Rafael. Olá pessoal, eu sou Rafael Ribeiro, sou zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria e vou falar um pouco sobre as expectativas para o mercado de fertilizantes agora em curto e médio prazo, pensando em junho e julho principalmente, né? Bom, depois de um início de ano aí, se a gente pensar de janeiro até abril, houve menor movimentação no mercado de adubos aqui no mercado brasileiro em função principalmente de incertezas com relação a preços. A gente viu aí também uma forte queda nos preços da soja, do milho ao longo da temporada 16-17, em função de toda essa expectativa e aumento dos estoques com a maior produção mundial de maneira geral, né? Então, na hora que a gente analisa os números da Associação Nacional para a Difusão de Adubos, a gente vê aí um recuo de 0,6% no volume de fertilizantes entregues de janeiro até abril deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado, mas daqui para frente já se espera aí uma maior movimentação no mercado brasileiro para atender o plantio já da safra de verão 17-18, ou seja, o início da próxima temporada já com aquisição de insumos, e essa maior movimentação somada também aí a reação do câmbio, né, o dólar mais valorizado desde meados de maio, é um fator que deve aí, de alguma maneira, dar sustentação aos preços dos adubos em curto e médio prazo aqui no país, né? Para fazer uma análise, né, segundo o levantamento da Scott Consultoria, considerando aí a média de todos os fertilizantes nitrogenados pesquisados, houve alta de 2% em maio na comparação com o fechamento de abril deste ano, e no caso dos adubos fosfatados e potássicos, as altas foram aí de 0,1% e 0,3% respectivamente, ou seja, nós já tivemos aí um reajuste nos preços já no mês passado, em maio, e essa alta deve aí continuar agora em curto e médio prazo, não só em função da movimentação, mas também essa alta puxada principalmente também por questões de câmbio e reajustes que a gente viu nos preços dos produtos no mercado internacional. Ou seja, para quem tiver condições de antecipar essa compra, essa aquisição dos adubos, já pensando na temporada 17-18, fica aí uma sugestão, já que a expectativa para os próximos meses é de alta nos preços dos fertilizantes. Por hoje é isso aí, eu sou Rafael Ribeiro, sou zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria, e até a próxima. Cotações da soja. Oferecimento ROX. Transformação que começa com o melhor investimento. ROX é um inseticida sistêmico para o tratamento de sementes. Ele protege a raiz e a parte aérea da planta contra as pragas iniciais, com excelente arranque e velocidade na emergência. ROX é a transformação que começa com o melhor investimento. ROX é da FMC. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
7h07, eu recebo aqui o advogado Vinícius Monteiro Paiva para trazer um assunto bastante interessante. A gente praticamente não abordou esse assunto aqui, que é a contratação por empresas de produção rural, por exemplo, já que é o nosso assunto aqui, de energia. Ocorre que a contratação dessa energia vem o preço na conta do consumidor, e mesmo que o consumidor não use aquela energia contratada, ele tem que pagar o ICMS referente àquele volume que está estabelecido no contrato. E aqui eu estou com um advogado para explicar exatamente isso. Muito obrigado, doutor Vinícius, pela sua participação aqui. Boa noite, Zaidan. Imagina, eu que agradeço. O prazer é todo meu de estar aqui no Pecuária BR com vocês. E vamos tratar um pouco dessa questão da tributação da energia elétrica no ramo do agronegócio. Tem muitos casos assim, doutor Vinícius? Sim, são casos específicos. Aqueles grandes consumidores, eles não podem ficar sem essa energia. Então, eles fazem um contrato de reserva de demanda de potência, que são os consumidores do grupo A. E aí, esse contrato estabelece que uma certa quantidade de energia ela vai ser transmitida de forma ininterrupta para aquele contratante, seja ele na área rural ou na área urbana. Certo? Você, nesse contrato, tem um preço estabelecido. Isso. Você usando a energia ou não, aquele volume estabelecido no contrato, você tem que pagar aquilo? Exato. É aí que está a grande questão que nós vamos tratar. Você contrata uma determinada quantidade. Essa quantidade, sendo utilizada ou não, ela é devida. Porque você se comprometeu, você pagou pelaquela garantia de fornecimento. Contudo, essa quantidade não utilizada, ela não é fato gerador, ela não incide sobre ela o ICMS. E aí que está o problema. Mas você tem que pagar esse Porque ICMS. esse ICMS ele vem incluído na sua conta e vem sobre a contratação como um todo. E pouca gente se atenta a essa especificidade, a esse ponto que ele está pagando, esses valores que ele está pagando indevidamente. E o que deve ser feito, doutor Vinícius? Bom, no caso, a primeira providência a ser tomada é você procurar um advogado, porque isso só se resolve judicialmente. Já foi bastante debatido isso, é uma matéria que está bem pacificada no judiciário, tem até súmula do Superior Tribunal de Justiça nessa linha, dizendo que ao consumidor só pode ser cobrada os valores sobre aquela energia efetivamente utilizada. Então, o caminho é você procurar um advogado de sua confiança para que ele venha a ingressar com uma ação judicial, já consiga liminarmente, é grande a quantidade... Tem jurisprudência, exato, é grande a quantidade de liminares que são deferidas por já ser uma matéria amplamente pacificada, e você passa a não pagar dali para frente. E você ainda consegue recuperar de 5 anos para trás tudo aquilo que foi pago indevidamente. É uma demanda de uma complexidade razoável, mas ela é bem efetiva e bem rápida. Essa recuperação, para uma empresa de tamanho médio, qual seria esse volume de dinheiro recuperado? Olha, uma experiência do seu escritório. Não dá para a gente dimensionar, não dá para a gente criar uma fórmula, uma regra geral, porque cada caso é um caso. A gente tem diferenças, inclusive, de mês a mês. Um mês pode você ter tem alguns valores que você conseguiu recuperar? Olha, já conseguimos assim recuperações de mais de 200, 300, 400, até próximo de R$1 milhão. Logicamente que vai depender do valor de conta. Eu tenho clientes que eles ainda não tivemos o final da demanda, mas eles pagam 2 milhões de conta de energia por mês. Imagino eu que seja uma recuperação bastante razoável, né? Agora final. Com a volta da cobrança do Fundo Rural, entrar um dinheirinho assim não é ruim não, né? Isso. Muito obrigado, doutor Vinícius Monteiro, do escritório Vinícius Monteiro Paiva, aqui de Campo Grande. Obrigado pela sua entrevista. Imagina, eu que agradeço, Zé. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Vamos falar de leite agora. A semana foi marcada pela divulgação do indicador, do relatório do CPEA, que mostrou pelo 4º mês seguido alta de preços para o produtor na média Brasil. Em Mato Grosso, segundo o IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, a captação de leite por lá teve uma baixa de 5,86 pontos percentuais no mês de abril. Acompanhe os detalhes.
O relatório do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, divulgado nesta segunda-feira, afirma que o resultado foi reflexo principalmente da redução nos volumes de chuva. O outro fator foi o período de secagem das vacas, reportado pelos laticínios, que impactou na produção. Destaque para a chegada da entre-safra climática, fato comum, mas que requer atenção, tendo em vista o nível de produção em queda que pode comprometer a produção de derivados nos próximos meses. Por outro lado, os preços dos principais insumos para a suplementação das vacas leiteiras, farelo de soja e milho, estão recuando mês a mês e, no curto prazo, não há expectativas de aumentos para os insumos. O diferencial de base Mato Grosso CPEA apresentou acentuada redução de 18,59%. Com isso, o preço CPEA está 23 centavos acima do preço do leite no Mato Grosso. A menor oferta de matéria-prima impactou na produção dos principais derivados na indústria. Os preços no atacado tiveram valorizações. Diante da expectativa da super safra de milho, a relação de troca leite com milho ficou favorável ao produtor. Foi necessário gastar 19,08 litros de leite para adquirir uma saca do grão. As exportações brasileiras de lácteos recuaram 64,8% em valor, principalmente por causa da queda da produção de leite no Brasil. Queda também no preço da tonelada do leite em pó no mercado internacional. Nós vamos para o intervalo comercial mostrando mais imagens do gado que será ofertado hoje à noite, direto de Janaúba, onde acontece a Expo Janaúba 2017. Esse gado que você vê é da raça Zebulanda, um composto, hoje raça, já com a chancela do Ministério da Agricultura, que reúne sangue de zebu, inclusive do Nelore, testado para a produção de leite, e também o holandês. A gente volta já. Pecuária BR de volta, agora você vai saber como foi o mercado do boi gordo no estado de Mato Grosso, segundo o relatório do IMEA. O preço do boi gordo e da vaca gorda apresentou expressiva queda no comparativo semanal de 2,04% e 1,58%, encerrando assim com R$ 120,91 arroba e R$ 114,41 arroba, respectivamente. O bezerro de ano desvalorizou 0,10% na semana passada, ficando cotado a R$ 1.104,32 a cabeça. No comparativo anual, a queda é de 13,26%. No balanço semanal, a relação de troca boi-bezerro recuou 2,04%. Com a venda de um boi gordo, o pecuarista adquiriu 1,86 bezerro. O preço do contrato futuro do boi gordo na BMF para outubro de 2017 voltou a subir na semana passada, alta de 0,23% e com média semanal de R$ 132,87 a arroba. Bom, no relatório você viu o preço do boi gordo negociado para outubro na semana passada na Bolsa em São Paulo. Vamos saber como fechou o contrato do boi gordo nesta terça-feira, de volta à Bolsa com a Rafaela em São Paulo. Tudo bem por aí mais uma vez? A gente se fala faz pouco tempo, né, o Rafa? Você já deu a expectativa dos mercados. Para o boi gordo, como é que terminaram os contratos hoje? Olha, Zaidan, enquanto os preços do bezerro que vinham em queda se recuperaram, hoje os preços negociados para o boi gordo no mercado físico e também no mercado futuro tiveram uma nova queda, uma cautela mais forte por parte dos pecuaristas, tomou conta do mercado nessa semana, nesse início de semana, e os valores estão em baixa. Bom, nós começamos com os preços do bezerro negociados em Mato Grosso do Sul, onde a praça que o CPEA faz a sua pesquisa teve essa alta
alta então para os valores. O preço teve uma queda mais forte ontem, só que uma alta bem acentuada hoje, valores até acima do que os que eram negociados na semana passada. Bezerro então, que começou a semana a R$ 1.077 por cabeça, hoje está valendo R$ 1.092,22 por cabeça, acima então daquele patamar de R$ 1.080, R$ 1.085 que era verificado na semana passada. Como eu disse, mercado de boi gordo ainda com muita cautela, sempre no fim do mês tem uma redução no consumo de proteína animal, então os preços tiveram uma nova queda hoje. O valor agora está em R$ 130,21 a arroba no estado de São Paulo. Segundo o CPEA, nesses primeiros dias de junho, o boi gordo já caiu cerca de 1% no mercado físico. E hoje foi um dia de queda mais forte também no mercado futuro. O contrato de junho, a R$ 126,98 arroba, teve baixa de 1,08%. Julho, a R$ 126,99 arroba, cai 1,18%. E o contrato de outubro, agora a R$ 130,04 arroba, tem uma queda de 1,27%. Na semana passada, esse contrato de outubro estava mesmo negociado acima de R$ 132 arroba, agora no patamar de R$ 130 arroba. Bom, Zaidan, eu encerro por aqui essa minha participação. Volto para vocês nos estúdios aí em Campo Grande. Legal, obrigado, Rafa. Renata. Como você acompanha o mercado do boi gordo, apesar de pouca intensidade, o cenário ainda é de pressão baixista para o preço da arroba em algumas regiões pesquisadas pela Scott Consultoria. E o que colabora para esses pagamentos abaixo da referência é a boa oferta de animais e também as escalas de abate, o alongamento dessas escalas de abate. Vamos saber com a Isabela Camargo como fica o mercado do boi gordo nesta terça-feira. Olá a todos, hoje eu vim falar um pouquinho o que aconteceu em relação ao mercado do boi gordo nessa terça-feira, 6 de junho de 2017. Bom, apesar de menor intensidade em relação às semanas anteriores, o cenário ainda é de pressão de baixa na maioria das praças pesquisadas aqui na Scott Consultoria. A boa oferta de animais terminados e, consequentemente, o alongamento das escalas colabora para as tentativas de compra abaixo da referência. O destaque de hoje foi São Paulo, que teve mais uma queda em relação à arroba do boi gordo e também da vaca gorda. E a queda para a arroba do boi gordo foi de 0,8% em relação ao último fechamento. Quando a gente compara os últimos 30 dias, a queda foi de 5,8%. No estado, a arroba do macho terminado ficou cotada em R$ 131 à vista, livre de FON rural, e as escalas de abate giram em torno de 6 dias. E a gente observou também algumas tentativas de compra até R$ 3 abaixo da referência em São Paulo. Assim, com essa queda em relação ao mercado do boi gordo e estabilidade para a carne com osso, a gente teve mais uma vez uma melhora em relação à margem de comercialização. Ela está em 25,9% e são 10 pontos percentuais acima da média histórica. Bom, por hoje é só. Eu sou a Isabela Camargo, zootecnista e consultora de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. Premix Arroba de Valor apresenta Histórias de Sucesso. Fazenda Capão Negro, Uberaba, Minas Gerais. Meu nome é Antônio Barbosa, eu trabalho com meu pai Marco Aurélio Barbosa aqui na Fazenda Capão Negro. Minha família já vem trabalhando, fazendo melhoramento genético da raça Nelore já há 70 anos e a fazenda sempre produziu genética, produzia tourinho. Desde 2015 para cá, a gente se propôs a trabalhar com cruzamento industrial do Angus com Nelore. A gente foi procurar uma seleção, parceiros na escolha dos touros. As matrizes a gente já tinha, então no manejo e na nutrição a gente foi procurar parceiro e a gente foi atrás da Premix. O produto que foi utilizado aqui, que chama Campo Creep Feeding, com fator prêmio, não podia ser diferente, que é um produto desenvolvido com tecnologias próprias. Ele é um produto que tem pré-bióticos, probióticos, levedura, aminoácido, promotores de eficiência alimentar, uma tecnologia exclusiva da empresa que já tem mais de 15 anos, que é o fator prêmio. A gente decidiu trabalhar com o CRIP
porque era o produto ideal para você trabalhar a nutrição do bezerro até a desmama. Nós visitamos a fazenda, né? Vimos os pastos, orientamos em relação a tamanho de coxo, área por bezerro, quanto que seria o consumo, os benefícios que traria, né, a implantação do CRIP, peso da desmama melhor desenvolvimento do rumen, né? E aí foi feito, iniciou em janeiro do ano passado, os animais permaneceram suplementados com o campo CRIP Feeding durante 4 a 5 meses, né? Com consumo médio de 150 a 200 gramas por animal ao dia. E eles tiveram um ganho muito bom a desmama, foi 28% acima o peso da desmama. Para os machos ficou em torno de 266 quilos e para as fêmeas de 250 quilos. E conseguiu quase 2 arrobas a mais, né? Então teve um lucro, tirando o custo de suplementação, de R$ 352 por bezerro. A gente ficou satisfeito com os resultados alcançados, quase 30% acima da média nacional. Na época da venda, a gente conseguiu um bom preço do quilo do bezerro na região. E a gente fica satisfeito de ver o resultado, ver esses números, ver a qualidade e ver essa relação crescer. Ligue 16 3605 2924 e fale que assistiu este filme da Premix. Você terá condições especiais na sua compra. Premix, o detalhe que faz toda a diferença. Cotações do boi gordo. Oferecimento Topline Puron. Há 20 anos, sua ferramenta no controle parasitário. Agora a cotação de preços do boi nesta terça-feira, começando com os números para uma boiada comum, apurados pela Scott Consultoria. Vamos começar pelo sul. Preços à vista teve alta uma queda de R$1 na arroba no Paraná. Nas demais regiões, os preços ficaram estáveis. Agora a região norte teve alta de 50 centavos no sul do Tocantins. Nas demais praças, tudo igual. Nordeste sem alteração de preços, dá uma olhada aí, os números são os mesmos de ontem. Região centro-oeste, queda de R$1 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul e alta de R$1 em Cuiabá, Mato Grosso. Nas demais praças, tudo igual. Na região sudeste, queda de R$1 na arroba em Barretos e Araçatuba. Bom, outra fonte de apuração de preços é a Agência Rural Business, que apura preços para uma boiada de bom acabamento de carcaça e também de boa logística entre a indústria e a fazenda. A primeira tela, a região sul do país, segundo a agência, teve alta de R$1 no Paraná. Nas demais praças, preços estáveis. Na região norte, Tocantins ganhou R$1 na arroba. Região nordeste, a Bahia, queda de R$2. Bahia ganhou recentemente, perde hoje. Esse vai e vem é normal, segundo o Júlio Brissac, da Rural Business. Região centro-oeste, alteração de R$1 de alta em Goiás e Mato Grosso do Sul e queda de R$1 no sul do Mato Grosso. Para dar uma olhada na região sudeste, que não teve nenhuma alteração, segundo a apuração feita pela Agência Rural Business. Legal. Vambora, Zaidan? Vambora. Bom, o Pecuária BR fica por aqui. Para você, uma ótima terça-feira. Obrigada pela companhia. Fica agora com Renato Lapenta, com o Brasil Gourmet. E a gente vai se despedir com imagens do Zebulando, ou das vacas Zebulando, matrizes, que serão ofertadas, tem matrizes, futuras matrizes, né? Tem animais jovens, que serão ofertados hoje à noite no leilão que vem de Janaúba, norte de Minas Gerais. Obrigado, gente. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.